Fala, fofa! Beleza? Eu tô lançando, pessoal, o curso Crypto Blinders. Certamente é o curso mais completo sobre o mercado de criptomoedas e do mercado financeiro. Então, mude de vida através do conhecimento. Dá uma clicada aqui embaixo e rumo ao melhor ano das nossas vidas. Tamo junto. Pra mim, 2023 será o ano da água de salsicha. Mas a verdade é que esse ano pode ser a primeira vez na história do Bitcoin que ele vai permanecer em preços baixos e bem baratos. E não só o Bitcoin, mas mercado de ações, setor imobiliário, criptomoedas em geral, enfim, todos eles iniciaram seu movimento de queda em 2022 e entraram em 2023 caindo mais ainda, né? Mas é aqui, pessoal, anos iguais a este que vemos as maiores oportunidades e é por isso que eu estou aqui. Nesse vídeo eu quero te apresentar então as melhores oportunidades que eu considero para mim e possivelmente para você também poder colocar em prática ainda hoje, não apenas para tentar ganhar dinheiro, mas também proteger o seu dinheiro e patrimônio. Te pergunto, fofa, o que torna esse ano tão diferente do anterior? Bom, nós vamos, por um tempo ainda, enfrentar as repercussões e consequências das taxas de juros mais altas, né? O apertamento quantitativo. Um cenário nada simples, nada fácil para investidores. Então veja isso daqui, por exemplo. Assim que o Banco Central ou a Reserva Federal dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros lá em março de 2022, eles provocaram um movimento de início de recessão. E só agora, em 2023, aquele movimento iniciado em março do ano passado começou a provocar os efeitos para controlar a inflação deles, que estavam em níveis tipo recordes, né? E justamente para controlar a inflação, os bancos centrais utilizam ferramentas que poucos entendem. Só que eu quero aqui te ajudar exatamente com isso. Quando você ouvir falar em elevar as taxas de juros, isso significa que eles vão esfriar as economias intencionalmente, deixar todo mundo mais pobre, temporariamente fudido, para retirar dinheiro de circulação. Esse efeito, então, ele causa recessão. Dá uma olhada na quantidade de notícias citando as demissões que acontecem em massa, toda essa galera aí que fica lá financeiramente apertada, vai focar em sobreviver, não investir, tá ligado? Por isso os mercados mais voláteis e especulados, como ações e criptos, por exemplo, tendem a se esfriar bastante. E para mim o segredo é exatamente esse. No momento em que todo mundo vaza, é a hora que eu quero chegar. Lembre-se sempre disso, pessoal, o plantio é feito na depressão, não na hora da euforia. Os próximos dias de janeiro, nós temos diversos dados importantes sobre o rumo de 2023 para os mercados. Dá uma olhada aí, com os resultados de inflação, taxa de desemprego, construção civil e muito mais, né? Olha um monte de coisa que ainda precisa acontecer esse mês. O que vem me chamando mais atenção, pessoal, é o setor imobiliário americano e a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Dois pontos que vêm sofrendo bastante. Dá uma olhada ali, olha o aumento do desemprego. E olha o setor imobiliário, é o que mais sofre antes de grandes recessões. Só que relaxa, né, cara? Nessas horas de plantio, basta fazer do jeito certo e investir em coisas certas, né? Antes, sabe qual o acontecimento mais importante dentre todos esses? É justamente a sua inscrição no canal e a sua curtida nesse vídeo. Atos que são bem simples e que fazem uma enorme diferença para o nosso trabalho, para que o canal cresça e que a gente atinja mais pessoas, né? Aqui é importante destacar, pessoal, não é dica de investimento, tá? Vou apenas compartilhar o que eu pretendo fazer. Então, eis o meu plano de financeiro para 2023. Assim como em 2022, minha principal preocupação ainda está inicialmente proteger meu capital ao invés de buscar lucros. Então, no início do ano, pessoal, eu vou começar mais preocupado em ter caixa, dinheiro em si, do que focar tipo em ativos de risco. Mas à medida que a gente vai chegar no final do primeiro mês agora, de janeiro desse ano, o meu foco vai ser dividir em focar em algumas criptomoedas, comprar fundos imobiliários, manter capital em dólar, manter uma parte em renda fixa, Tesouro Selic com liquidez imediata, né? Principalmente com vencimento em 2027, e ficar de fora das ações por enquanto. Bom, de todos os ativos de risco existentes, o Bitcoin é o que melhor performou em valorização nos últimos 12 anos. Como você pode ver, ela venceu o crescimento da Apple, Amazon e várias ações. A tendência é sim ele voltar um dia a se valorizar, mas dando um retorno ligeiramente menor do que nos ciclos de alta de 2017, 2021 e 2013, tá? Outro que pode se valorizar forte é o Ethereum. Então hoje já a criptomoeda com mais volume de transações financeiras na sua rede e é a segunda maior, né? Então sim, criptos serão as minhas principais alvos de acumulação gradual ao longo desse ano, podendo eu acelerar ou diminuir as compras mediante a mudança de contextos econômicos. E eu vou ser bem sincero, tá, pessoal? 2023 para mim tem grandes chances de ser um ano bem semelhante ao que eu vivi em 2019. Isso é uma ótima notícia. Olha aí na tela. Segura essa alta aí de 5.000% a Cardano em 8 meses que eu surfei. Cara, esse investimento de 10 mil reais teria se tornado R$500 mil se ele acontecesse hoje novamente. Em praticamente 8 meses eu vi o capital sair de 10 mil reais e parar em 500 mil reais em apenas 8 meses. Porém, antes de você fechar o vídeo aqui e sair correndo adoidado aí para comprar altcoins mirabolantes, calma, senta, relaxa. Ao final de janeiro já vou começar a fazer algumas compras parciais de criptomoedas, sendo elas Bitcoin, Ether, Matic, Link, sempre respeitando a manutenção de 80% do meu capital
em dinheiro e renda fixa e apenas 20% de exposição em criptomoedas. Então, nesse início vai ser bem tímido mesmo, tá? À medida que vai passando o ano, eu vou, ao longo dos meses, vendo como é que o mercado vai evoluindo e vou aportando mais, aos poucos, né? Sempre aos poucos com dinheiro que não vai fazer falta. Então, por exemplo, Magic Link, eu gostei e eu até falei sobre elas porque elas são mais arriscadas, mas elas também têm um potencial de valorização maior e podem dar muito mais lucro, por exemplo, do que se eu ficasse comprando só Ethereum lá na frente, entendeu? E a minha ideia é alimentar a carteira de criptomoedas aos poucos para recheá-la de diferentes níveis de assimetrias e de risco retorno. Então, sempre com um capital que eu posso admitir perder e que eu não dependa para sobreviver. Aliás, esse ano, de janeiro a abril, nós vamos passar por um período bem intenso, tá, pessoal? Após passar por esse período, onde várias políticas econômicas e balanços do ano fiscal de empresas americanas serão divulgadas, mais ou menos ali por abril, eu vou tomar um desses dois caminhos, tá? Ou eu vou procurar por proteção, assumindo menos risco, me dolarizando cada vez mais, ou eu vou assumir mais riscos e elevar minha exposição para 50% ou até mais em criptomoedas boas, tá? Tudo vai depender de como vão ser os acontecimentos após abril, pessoal, no fechamento do primeiro trimestre. Enfim, pessoal, até o fechamento de um trimestre, eu gosto de rever minhas teses, né, para o resto do ano. No ano passado, por exemplo, em 2022, eu passei em março a investir em renda fixa pela primeira vez na vida, depois de chegar a umas conclusões de que o mercado ia cair ao infinito e além. E aí eu comecei a investir em Tesouro Selic com vencimento para 2027, nunca abrindo mão da liquidez. A liquidez é a capacidade de você ter dinheiro imediato, né, você conseguir se desfazer do papel rapidamente, para justamente diversificar e proteger a grande parte dos lucros obtidos no último mercado de alta que nós tivemos e que eu surfei lá em 2020 e 2021 até 3 de dezembro de 2022. Isso, inclusive, é algo que você precisa aprender a fazer, cara. Quando você conquistar o lucro depois de um período longo exposto em mercado de alta, realiza ele sempre, não fica moscando, tá? Nem que seja uma parte para que você não devolva o seu lucro para o mercado no ciclo de baixa, beleza? Ou seja, em 2022, o que eu fiz? Foi um ano de colheita, né? Um ano que eu colhi o que eu plantei anos mais tarde, né? A cada virada de ano, então, eu faço a seguinte pergunta, né? O que eu vou procurar investir e plantar aos poucos esse ano, para fazer um ano diferente e mais gostoso do que o ano anterior. Ao longo de 2013, então, eu quero tentar reviver a oportunidade de 2019. Sim, eu tenho um perfil tipo de assumir um risco bem maior do que o normal, né? Eu sei, talvez assim, pro teu perfil de risco, talvez seja meio ousado demais, tal. Mas, cara, dá uma refletida sobre as oportunidades que podem estar surgindo, beleza?